Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Meus caros irmãos, chegamos ao primeiro domingo da Quaresma. Um tempo que, como já designa o número de 40 dias. 40 dias, veja, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. 5 dias. E vamos ter 5 semanas. Então, 35 dias. 35 com 5, 40. Até o domingo de Ramos. No domingo de Ramos, iniciamos a Semana Santa. Então, vendo toda a Semana Santa como uma grande celebração pascal. O domingo de Ramos já é essa introdução. Jesus é aquela mistura, né? Da glória, hosana ao filho de Davi, e o Evangelho narra a paixão. Então, já no domingo de Ramos, temos o mistério pascal ali. Pré-anunciado, não é? A vitória, a realeza, mas a cruz. E é por isso que todos os anos a igreja celebra isto. Jesus venceu. Vamos celebrar a alegria. Páscoa. Aleluia. Não. Sexta-feira Santa, temos que passar. Aliás, um teólogo que eu não admiro muito não, mas até aqueles que não são muito bons podem dizer algumas coisas boas de vez em quando. E ele disse isso. Temos que passar pela Sexta-feira Santa para chegar o domingo da ressurreição. Esse foi o itinerário de Cristo. Por isso ele vai dizer: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. Temos que passar por este mundo não nos configurando com este mundo, com esta mentalidade. Por isso a igreja todo ano propõe a Quaresma. 40 dias, como vimos na quarta-feira de cinzas, marcados pela oração, pelo jejum e pela esmola. E a igreja já nos dá um itinerário espiritual que devemos seguir. A oração sempre temos que rezar, mais ainda neste tempo de penitência, tempo preparatório para a Páscoa. O jejum, uma dimensão de autodomínio e oferecimento a Deus de algum sacrifício. E a esmola, que é a dimensão da caridade. Todo esse tesouro que temos diante de Deus, devemos levar ao próximo, né? É a cruz, que tem uma dimensão vertical, que sobe para Deus, e uma dimensão horizontal, que vai ao encontro do próximo. Então, não se separa uma coisa da outra nunca, não é? Quaresma, então, 40. E veja que é um número bíblico importantíssimo. Hoje mesmo falamos do livro do Gênesis, da Arca de Noé. São Paulo também fala hoje, né? Da Arca. Até veja a leitura de São Paulo, já uma leitura bíblica espiritual. A Arca, sinal do batismo, das águas. Aqueles foram salvos, aqueles 8, hein? Pouca gente, hein? Presta atenção nisso, né? Pouca gente se salvou. Tem gente que diz: não, Deus é bom, vai salvar todo mundo. Abra do seu olho. Na arca só escapou 8 daquela gente toda. E mais a bicharada toda que foi junto, né? Mas foi isso. Então, atenção. Então, foram salvos pela água. Você vê, São Paulo lê ali um símbolo. Veja, essa vai ser a leitura que vai iluminar a patrística também. Ler o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Ler o Antigo Testamento à luz de Cristo. Se a água
salvou ali, né? Foram salvos através da água na arca. Jesus nos salvará também pelo batismo. Então, 40 dias e 40 noites a arca vaga no dilúvio até encontrar a terra firme. 40 dias e 40 noites caminhou o profeta Elias, né? Depois de tanto combate, tanto esforço contra os falsos profetas, usou até da espada, coisa foi séria, né? Se meteu lá debaixo de uma árvore, cansado, né? O cansaço dos bons. O Senhor pode me tirar a vida, porque eu não sou melhor que os meus antepassados, né? Eu não consegui fazer aquilo que eu queria. E aí o anjo aparece, come e bebe, porque o caminho ainda é longo. Pense você, hein? Você cansado, o anjo vem e diz que ainda tem que caminhar muito. E ele no Horebe vai ter uma grande manifestação de Deus. Também 40 dias e 40 noites, Moisés sobe ao monte para receber as tábuas da lei. Veja, sempre em preparação ou antecedendo algo de muito importante. 40 dias e 40 noites também vai passar o povo de Nínive. O profeta profeta Jonas, depois de tantas dificuldades, chega a Nínive e anuncia, 40 dias mais e Nínive será destruída. Aqui um ponto importante para nós, porque Nínive se converte, Nínive faz penitência e Deus suspende o castigo. Tudo pode ser mudado pela oração, pela penitência. Esse é o convite da Quaresma que Jesus nos faz, não é? Convertei-vos, no Evangelho de hoje, crede no Evangelho. O tempo está próximo. Pode bobear com o tempo não, o tempo nos é dado para fazer o bem. Fazendo o bem vamos salvar a nossa alma. Não fazendo, aí não está indo para bom lugar não, viu? A verdade é essa. 40 anos vagou o povo de Deus até chegar à terra prometida. Olha aí, a terra prometida. Nós também, a Quaresma nos recorda que estamos vagando neste mundo em direção à nova terra prometida, que não é Canaã, é o reino de Deus, como anunciou Jesus. Estamos vagando. Isso é bonito, né? Fazemos a procissão de entrada. Ela é símbolo de que estamos atravessando também, caminhando nesta vida em direção a Deus. Caminhada, né? Lá da porta da igreja vem aonde? Em direção a Deus, ao sacrário, ao altar, ao ambão, à celebração. E finalmente temos hoje o núcleo desta liturgia, que são sempre no primeiro domingo da Quaresma, o Evangelho da tentação de Cristo. Jesus permanece 40 dias e 40 noites no deserto. Veja você, né? Ele inaugura aqui, não é? Uma dimensão cristã de ir ao deserto. Veja que se dirá, o deserto é fértil. Como que o deserto é fértil? Uma outra fertilidade, não é? A fertilidade espiritual. Quando veja como é que isso tem a ver com a Quaresma, né? Nos despojamos das distrações, do que é agradável. No deserto não tem nada agradável não é? Para estarmos mais diante de Deus. Jesus vai ao deserto para preparar-se para a pregação do Evangelho, né? É o que nós ouvimos aqui no Evangelho de hoje. Ele ficou no deserto durante 40 dias e foi tentado por Satanás. A tentação de Jesus, né? E quando ele sai para anunciar isso, o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E aí nós podemos nos perguntar, não é? Mas Jesus podia ser tentado? O que é a tentação? A tentação é pecar? Veja que o Pai Nosso esclarece isso. Não nos deixeis cair em tentação. Se quiser inverter, fica mais fácil. Na tentação, não me deixe cair. A tentação ainda não é pecado. A tentação é um degrau, né? Eu posso vir aqui nesse degrau, subir, ou então posso tropeçar e cair para trás. Não é verdade? Então a tentação pode me ajudar a subir. Posso até melhorar. Quando se vence a tentação, então se ganha vigor espiritual. Agora, se não, sucumbe, aí vai para o chão. E Santo Agostinho, né? É sempre o grande, né? A gente lembra de umas coisas, outras não, né? E é o ofício de leitura de hoje. E ele aborda isso. Ele diz,
Ninguém pode vencer sem ter combatido. Olha aí. Nem pode combater se não tiver inimigos e tentações. Temos um inimigo. Ele foi lá atrás de Jesus, que o bicho é sem vergonha mesmo, né? Foi tentar o Senhor. E ele sabia quem era, como o Evangelho diz, não é? Então ele esclarece bem, vale a pena ouvir isto. Portanto, o Senhor nos representou em sua pessoa quando quis ser tentado por Satanás. Líamos há pouco no Evangelho que o Senhor Jesus Cristo foi tentado pelo demônio no deserto. De fato, Cristo foi tentado pelo demônio. Mas em Cristo também tu eras tentado. Veja como ele busca o significado. Porque ele assumiu a tua condição humana para te dar a sua salvação. Assumiu a tua morte para te dar a sua vida. Assumiu os teus ultrajes para te dar a sua glória. Por conseguinte, assumiu as tuas tentações para te dar a sua vitória. Deus é vencedor sempre. Mas fez homem, e fazendo homem, nos mostrou como é que faz para vencer. Se nele fomos tentados, nele também vencemos o demônio. É ali que começa a vitória. Foi tentado, venceu o demônio, quebrou a cara. Então foi isso que os santos fizeram e é isso que nós somos chamados a fazer, vencê-lo. Considera que Cristo foi tentado e não consideras que ele venceu? Reconhece-te nele em sua tentação, reconhece-te nele em sua vitória. Eu me reconheço em Cristo que está sendo tentado. Eu também sou tentado. Mas se reconhece que ele também venceu e que você também pode vencer. O Senhor poderia impedir o demônio de aproximar-se dele, podia. Sai para lá, vai embora. Tanto que no final, em outros evangelhos, nós vemos, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Aí ele, saiu fora. Mas se não fosse tentado, não te daria o exemplo de como vencer na tentação. Então precisamos levar isso desse evangelho de hoje, não é? Esses 40 dias são para nós esse tempo de preparação, símbolo da nossa vida, onde vamos encontrar tentações. Não tem jeito, né? A não ser que você não tenha natureza humana, mas aí não é ser humano, então não dá. É ser humano, é de carne e osso, tem um pecado original, vai sofrer a tentação, mas poderá vencer sempre em nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então a tentação deve ser transformada num elemento de vitória. Veja que o próprio São Paulo fala disso. Eu tenho um aguilhão na carne e por 3 vezes eu rezei a Deus para que me tirasse isso. Qual foi a resposta de Deus? Basta-te a minha graça. Deus não tirou esse aguilhão, que talvez fosse uma tentação, não tirou, mas ele deu a arma para combater o que? A graça, a força espiritual. Tem que combater, né? Como um soldado que vai para a guerra, vai ter tiro, bota lá o capacete, se vira, bota colete, manda bala, né? Está na guerra, não está de brincadeira. Então, meus irmãos, iluminados por este evangelho de hoje, iluminados nesse primeiro domingo o exemplo de Jesus frente à tentação, iniciemos essa grande caminhada em direção à Páscoa, em direção à vitória de Cristo, né? Na cruz, Cristo vence o pecado, a morte e o demônio, vence tudo. E nós somos convidados a combater com Ele, para também chegarmos na cruz, e da cruz à ressurreição, à vitória final.